Brasil e França e as perspectivas socioeconômicas. Apesar da distância física entre os dois países, é possível dialogar sobre as interseções de perspectivas que podem gerar frutos benéficos ao futuro. Como que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ele pode influenciar a agenda estratégica para os dois países? Então, agora, para falar mais sobre essa relação, nós vamos receber aqui no palco do Fórum Esfera Internacional o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Daniel, vou pedir por gentileza que você se acomode em direção à sua foto. Obrigada. Vamos receber agora a secretária executiva da Casa Civil da Presidência da República, Miriam Belchior. O ministro emérito do STF, Ricardo Lewandowski. O membro do Conselho de Administração do Grupo Carrefour, Abílio Diniz. Por favor, seja bem-vindo, Abílio, por favor, mais uma vez. O responsável pelas relações institucionais do BTG Pactual, Fábio Faria. Bem-vindo. E o jornalista William Vac volta a se juntar a nós para mediar essa conversa. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez convidados a enviar as perguntas através do QR Code. William, passo para você. Pessoal, bem-vindos todos de volta. Nós estamos com atraso, né? Infelizmente, cortou um pouquinho do nosso tempo. Vou tentar um pouquinho mais de... Já peço... Alô? Todo mundo ouvindo? Todo mundo bem? Tudo ok? Retomando, nós estamos com um tempo um pouquinho apertado. Eu vou já cometer a enorme falta de cortesia de pedir a vocês que as intervenções sejam na medida do que vocês considerem necessário, sob o poder de síntese que vocês são capazes de exercer, e o público sempre agradece. Evidentemente, sem cortar o tempo do raciocínio que qualquer um precisa para desenvolver. Então, eu não vou perder muito tempo não com considerações preliminares. Nós tivemos uma participação que eu considerei muito interessante, de alguém que ocupa uma posição muito parecida com a sua, Miriam, de coordenação de estratégias de governo em relação à economia e participação na iniciativa privada, o que implica dois grandes aspectos. Implica como incentivar o crescimento da economia através das instituições governamentais, particularmente o executivo, que é o seu caso, e também do ponto de vista da projeção internacional de acordos que interferem nisso. Há uma frase-chave no pronunciamento do Alexis, agora há pouco aqui a vocês, que é a seguinte, na minha interpretação: não existe plano econômico melhor do que proceder a reformas, e aí ele faz uma lista de reformas. Essa é uma grande provocação para nós, Brasil. Facilitar e não tornar mais difícil a empregabilidade através de reformas trabalhistas. Diminuir e não aumentar impostos através de reforma tributária. E aumentar investimentos através de investimento público em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Miriam, como é que o Brasil compara com a França nisso? Em primeiro lugar, queria agradecer a João e Camila Camargo por o convite de estar aqui
nesse importante evento da esfera aqui em Paris, na sequência, inclusive, de um outro evento realizado pelo governo francês, de 3 dias sobre infraestrutura, em que o Brasil foi o país de destaque em função do lançamento do novo Plano de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. Eu posso aqui repetir o que o ministro Vinícius colocou na mesa em que participou, né? Essa agenda de reformas tem continuidade no Brasil, a reforma tributária agora é no Senado, está previsto agora para outubro, final de outubro, a apresentação do relatório final. Então, há um passo gigantesco, né, que muita gente não acreditava que pudesse ser dado num tema extremamente complexo, mas que está sendo viabilizado durante esses primeiros 9 meses, 10 meses de governo do presidente Lula, né? Da mesma forma, a revisão do marco fiscal do país, também realizado em conjunto com o Congresso Nacional, que permitiu garantir bases para o crescimento econômico, sem amarras de um teto, né, sem estar vinculado a ter o crescimento econômico como uma questão básica para o nosso país, não como uma trava, mas como alavancador do crescimento econômico do país. Dessa maneira, então, me parece que, juntamente com uma agenda nacional de desenvolvimento, que o presidente começa a implementar, com o vice-presidente como ministro da Indústria e Comércio, são fundamentais para que o Brasil volte a crescer, como está já demonstrado esse ano. Acho que a confiança da JIS tem reflexo nessa confiança em relação ao nosso país. Se a gente pegar os dados lá de janeiro deste ano, a previsão de inflação era de menos do que 0,8%. Essa semana, o próprio FMI já revisou isso para 3,1%, quase 4 vezes maior do que o previsto no início do ano, que já reflete esse conjunto de iniciativas que estão permitindo o Brasil já ter criado mais de 1 milhão de empregos. Enfim, situação ainda difícil, mas extremamente promissora, que permite que essa relação Brasil e França possa se estabelecer de forma ainda mais pujante do que aconteceu no último período. Daniel, outro ponto importante, eu estou comparando os dois governos, já que esse é um seminário, nós estamos falando de relações bilaterais. É forçoso que a gente olhe para um espelho, no caso o espelho é o da França, a partir das palavras do próprio governo francês que a gente ouviu há pouco tempo. Uma enorme ênfase em estabilidade das finanças públicas no pronunciamento dele. Uma enorme ênfase em controle da inflação. Nós estamos conseguindo? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Estamos aí na iminência do almoço, então vou ser breve, cumprimentar a todos e agradecer o convite. Bom, William, eu acho que, como foi bem dito agora, a gente está com uma agenda surpreendente do governo nesses poucos meses de governo, que fez uma agenda de tranquilidade em termos de mercado, né? Eu falo que a gente está num país que, de certa maneira, eu fiquei vendo um pouco as conversas um pouco anteriores, a gente está num país que já deu certo, de certa maneira. E a inflação, ela está num momento de controle, ela está no momento que o Brasil, de certo modo, a gente tem uma experiência muito maior do que os países aqui da Europa e de França no controle de inflação. E, de certo modo, a agenda que o governo imprimiu nesses poucos meses aí de governo tem dado uma tranquilidade para o mercado de se imaginar um cenário futuro um pouco melhor do que a gente teve no passado. E a gente, entendendo um pouco essa parte estrutural do Brasil, como o Wesley bem disse recentemente, né, o Brasil, um país com 200 milhões de habitantes, com tantas oportunidades, com uma série de questões naturais que favorecem o Brasil, a gente
Ao mesmo tempo, a gente tem uma questão que eu gostaria de acrescentar, que ela vem de encontro a essa pergunta da inflação, que é a questão do custo de capital, né? E aí, puxando um pouco para o Brasil aqui, para o nosso lado aqui do mercado financeiro, o custo de capital é algo que assola bastante o brasileiro e as empresas, e é algo que tem que ser combatido, além de todos os problemas de complexidade aí, tributária, jurídica, trabalhista que foi colocado anteriormente. Eu acrescentaria isso ao debate da manhã como um todo, essa questão do custo de capital, que também tem reflexo na questão da inflação e toda a política econômica que foi imprimida pelo Banco Central recentemente. Eu acho que a gente agiu, de certa maneira, o Banco Central agiu de modo proativo, agiu de modo rápido. Muita gente criticou e critica bastante ainda o patamar das taxas de juros, mas nossa história de Brasil, a gente sabe o quão maléfica pode ser uma inflação nas alturas. Então, eu acredito que a gente tenha feito um bom trabalho nesse controle da inflação. Eu acredito que a gente já iniciou uma curva aí de decréscimo, e isso vai trazer reflexo de uma janela positiva de mercado para o Brasil nos próximos anos. Eu acho que a gente vai conseguir viver um bom ciclo nos próximos anos em função dessa questão estrutural do Brasil e de boa prática de controle da inflação que foi feita. E lembrando que a gente tem um sistema financeiro que é ultra sólido, né? Não só nosso Banco Central, puxando a sardinha aí um pouco para o nosso regulador, não só um Banco Central que é sólido, mas instituições financeiras muito sólidas, muito bem postadas, que passaram por diversas crises e reservas cambiais elevadas. Vamos terminar aí o ano com superávit de balanço comercial positivo, ou seja, a gente está com todo o cenário para viver um novo círculo virtuoso de Brasil. Então, a inflação, na minha opinião, ela foi controlada. A gente tem algumas nuances ainda externas, né, principalmente com relação à taxa de juros dos Estados Unidos, que estão impactando um pouquinho ainda o mercado, mas nosso dever de casa foi feito, está sendo feito pelo governo, e além de toda essa parte de política econômica que foi realizada, eu destaco novamente que o presidente Barroso mencionou, e com certeza nosso professor e eterno ministro Lewandowski vai citar, a segurança jurídica que a gente tem no nosso país, né? A gente passou nos últimos 25 anos, aí, após a Constituição de 88, a gente passou por uma alternância de governos muito forte. Ou seja, a nossa democracia, além de ser a quarta democracia do mundo, como foi citado, ela é uma democracia que foi testada, né? Acho que a alternância de governos, no final, mostra que as instituições do Brasil estão fortes. A gente tem aqui na casa também que a gente deve louvar pessoas que garantiram nesses últimos anos com que a democracia continuasse e estivesse viva, né? A gente tem que aplaudir, e passado esse momento, talvez nos próximos anos, aí, daqui 50 anos, vão estar nos livros de histórias algumas dessas pessoas que estão aqui, que foram guardiões da nossa democracia e que fazem com que hoje a gente possa estar aqui discutindo planos futuros, planos de sucesso para o Brasil, que eu tenho certeza que a gente vai viver um ciclo de ouro a partir desse próximo ano. Eu sou muito otimista com o Brasil, assim como o Wesley bem mencionou, e me dá orgulho de estar aqui com empresários que acreditam que, mesmo tendo possibilidade de estar fora do Brasil, estão continuando acreditando, estão continuando investindo no Brasil. E eu acho que, para terminar, a gente tem mesmo que colocar essa agenda verde, da economia verde, como algo prioritário na nossa agenda de Brasil. A gente tem a possibilidade de se tornar a potência mundial na economia verde, com hidrogênio verde, como foi dito, com biogás e diversas outras oportunidades que a gente tem de Brasil. Eu acho que é hora de aproveitar. E a gente tem vários casos aí que eu poderia citar de empresas... Daniel. Não, tem um monte de coisa depois de uma vez só na mesa. Tá bom. Eu vou ser germânico aqui, puxar um pouquinho para o tema central nosso, que são as relações bilaterais. Tá bom. E, de certa maneira, a comparação entre as diferentes estratégias para atingir o que os dois países querem: garantir mais emprego, mais renda, mais prosperidade e enfrentar a situação internacional que não está sendo favorável para ninguém no ponto de vista geopolítico, como ficou claro no Sarkozy e no próprio Alex. Eu vou fazer o seguinte: temos o Ricardo Lewandowski, hoje, que eu posso tratar de você, né? Até agora não podia, livre, leve e solto, está se sentindo mais, digamos, aliviado das cargas de não ser mais ministro do STF, Ricardo? Primeira pergunta pessoal rápida. Está melhor a vida? Bem melhor. Ótimo, então dá para pegar a pergunta para ele agora direto, que antes ele não podia responder, né? Institucionalmente, ministro do Supremo, essas coisas.
Diga, do ponto de vista das estratégias dos dois países, fica essencial que eles sejam capazes de se entender através de cooperação internacional. Nós estamos falando de um acordo decisivo para ambos, de certa medida, que é o da União Europeia com o Mercosul. Estou informado que entre as suas novas atividades está uma de diretamente participar de arbitragens, pendências dentro desse arcabouço internacional de cooperação. Sai ou não sai esse acordo União Europeia-Brasil, que é tão importante na relação dos dois países? Bom, começo cumprimentando a todos e a todas, agradecendo ao João Camargo e a Camila Camargo o privilégio de estar nesse diálogo entre Brasil e França, nesse evento importantíssimo. Cumprimentar aqui os integrantes deste painel, o Fábio Faria, o Daniel Vorcaro, a Miriam Melchioro, o Abílio Diniz e a você também. Cumprimentar os representantes do setor privado, as autoridades, jornalistas e demais presentes. Esse é um tema extraordinariamente importante. Eu acho que ficou muito clara a importância desse relacionamento bilateral entre a França e o Brasil. Nós temos, foi dito, a própria Camila, na sua alocução inicial, ela disse que nós temos um relacionamento diplomático e econômico de mais de 200 anos. Nós temos uma pauta comercial muito ativa. As nossas trocas comerciais cresceram 35% no ano de 2022. Esta troca comercial representa 8 bilhões de euros. Nós temos investidos pelos franceses no Brasil, segundo o próprio Banco Central constatou, cerca de 35 bilhões de euros, multipliquem isso por 5,3, verão o que significa isso em real. Foi dito também que os franceses têm hoje cerca de 1.000 empresas no Brasil, que mobilizam 500 mil empregos diretos ou indiretos. O próprio Carrefour, não é? Foi dito aqui, emprega 150 mil pessoas, quer dizer, grande parte deste volume de mão de obra empregada é de responsabilidade do Carrefour. Mas aí, William, se nós olharmos a pauta de importação e exportação, nós veremos que há um certo desbalanceamento. Por quê? Porque a França exporta produtos manufaturados, produtos industrializados de alto valor agregado, máquinas, motores, produtos farmacêuticos, químicos, tecnologia, enquanto o Brasil majoritariamente exporta soja, petróleo e minérios. Quer dizer, nós precisamos, de certa maneira, aperfeiçoar essas trocas no sentido de poder o Brasil também exportar mais produtos de valor agregado. Nesse sentido, já respondendo diretamente à sua questão, eu reputo do maior interesse a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Nós faríamos um acordo com um grupo de países ou de estados que tem hoje 720 milhões de habitantes ou de consumidores, reúne 31 países e, mais do que isso, do ponto de vista da importância econômica, 20% das transações internacionais passam pela União Europeia. Portanto, é extremamente importante. Eu penso que o acordo Mercosul-União Europeia é um marco regulatório. Os empresários precisam de um marco regulatório porque nós temos uma previsão de eliminar barreiras tarifárias e não tarifárias, sanitárias, por exemplo, num prazo de 15 anos, de forma escalonada, permitindo, inclusive, que os integrantes do Mercosul possam exportar produtos manufaturados para a União Europeia. Eu vou pedir minha licença rapidamente um momento para você, Fábio, para você, Abílio, porque o Ricardo Lewandowski sugere algo que a gente deveria imediatamente abordar com a Miriam, fazendo também uma referência às palavras do ministro Vinícius, as quais que você citou, Miriam. Um ponto importante na locução dele foi a questão das compras governamentais, como uma política pública essencial do ponto de vista de favorecer ou não determinados setores de crescimento, né, através de compras governamentais. É um aspecto essencial hoje que trava
o fechamento exatamente desse acordo ao qual o Ricardo Lewandowski referiu, dada a sua importância. Como é que nós vamos resolver isso, se é a intenção declarada do presidente da República não ceder aos europeus em relação à questão das compras governamentais? Eu acho que todos aqui, pelo menos os brasileiros, conhecem bem o presidente Lula, né? Uma das suas principais características é a capacidade de negociação, né? Ele realmente, para usar os nossos termos, consegue tirar leite de pedra, né? Por sua capacidade. Então, nós apostamos muito na negociação. Acho que foi você que fez a pergunta para o Sarkozy a respeito da side letter, a respeito das questões ambientais, né? Como é que elas também, esse é um tema central, né? Isso não estava posto e vai ter que ser discutido. Acho que o acordo é fundamental, está na prioridade não só do Brasil, mas dos países do Mercosul. Sim, o que eles fizeram foi pôr um elefante na sala depois que a gente tinha tirado o bode. Pois é. E isso vai ter que ser negociado, não há como mudar isso. Eu acho que a essência do que a França e o Brasil têm de parcerias vão exatamente no sentido do que o nome diz, de fato serem parcerias, né? Então, se a gente pegar os exemplos em relação aos submarinos ou em relação aos helicópteros, para pegar os temas da defesa, ele implica em transferência de tecnologia, em produzir no Brasil, ou seja, garantir que o Brasil possa, ao produzir isso, ganhar capacidade, assim como a gente já tem a Embraer. E essa é uma questão central, então, das compras públicas, né? De o Brasil ter o direito de exercer, como os outros países exercem, inclusive a União Europeia, para garantir a produção no seu próprio país. Então, acho que essa é uma questão central e vai ter que ser negociada, assim como também é no Mercosul. Se a gente for olhar no Mercosul, também tem lá regras e exceções que podem ser usadas, cada país tem um direito a uma certa quantidade de exceções, para exatamente garantir alguns elementos que fogem um pouco dos acordos de livre negociação imediata. Então, eu acho que é a negociação que vai ser capaz de produzir. Se a gente puder contar com a qualidade de pessoas como o ministro Lewandowski, certamente será um reforço fundamental para que esse importante acordo seja fechado. Vamos ver o que acontece na Argentina, né? Agora na eleição. Tira o teu sono isso aí, não? A Argentina tira o teu sono, Miriam? Digamos assim, que tira meu sono de cidadã latino-americana. Sem dúvida, tira o meu sono desse ponto de vista. Fez uma separação sociológica entre ela, integrante de uma instituição, e ela, cidadã. Fábio, desculpe ter deixado você, Abílio, igualmente, até aqui, sem poder intervir nessa conversa. Eu queria, então, aproveitando que a gente esgotou esse lado, voltar a uma outra postulação feita pelo representante do governo francês, o Alexis, que ocupa uma posição similar, pode ser comparável à que a Miriam ocupa na nossa estrutura de governo, que é a estabilização da dívida. Ele colocou isso como um aspecto central. Do ponto de vista de como é que um governo, como é que um executivo pensa suas estratégias de desenvolvimento. Quer dizer, você representa aqui uma instituição financeira de enorme porte, BTG. Ela considera que nós estamos caminhando, em termos de estabilização da dívida, na trilha correta? Então, primeiro, eu gostaria de cumprimentar você, William, e cumprimentar o João Camargo, um grande amigo que eu tenho. Parabéns, João, Camila Camargo, que evento extraordinário que vocês fizeram aqui em Paris. Cumprimentar aqui os Daniel Vorcaro, a ministra Miriam Belchior, meu eterno ministro Ricardo Lewandowski, está dormindo melhor agora, melhorou a qualidade de vida, o nível de estresse mais baixo, está igual a mim. Estou aqui ao lado do ministro Ricardo, com o chapéu agora do setor privado, e que a gente está tendo mais tempo com a família e com a vida melhor, né, Ricardo? Cumprimentar a Abílio, parabenizar pelo painel que nós tivemos agora e dizer o seguinte, que o banco, vou falar um pouco do BTG, o banco era considerado um banco de investimento para alta renda.
pouco tempo atrás, nós tínhamos no BTG em 2018 2.500 funcionários e hoje tem 8.500. Então, um banco hoje que está atuando muito forte no varejo, no digital. Temos o Banco Pan também, que atua muito com investimentos em pequena renda, com investimentos para a classe menos favorecida. O Banco Pan hoje é o maior investidor, por exemplo, de venda de motos. E o nosso sócio sênior, André Esteves, William, como você conhece bem, ele é um eterno otimista com o Brasil, né? E ele sabe da necessidade de diálogos como desse que nós estamos aqui, da interlocução com Brasília. E hoje nós temos uma preocupação muito grande, primeiro com a inflação, né? Que hoje nós estamos vendo que a inflação está controlada. Nós tivemos aí 6 anos de muita aprovação de reformas importantes. Aqui o Congresso Nacional, eu acho que fez um grande trabalho. Está aqui o ministro, que eu chamo de ministro, foi um grande ministro, Aguinaldo, que hoje, o deputado federal, foi o relator da reforma tributária. Espero que nós consigamos aí votar esse ano, para que a gente possa ter estabilização da inflação, continuar reduzindo juros e, como você bem perguntou, nós tenhamos um olhar especial para a dívida. Nós não podemos aí chegar daqui a 2, 3 anos com um aumento da nossa dívida. Então, eu acredito que nós temos que continuar fazendo as reformas, nós temos que deixar o legado que nós conseguimos no passado, como Banco Central Independente, privatização da Eletrobras, que esses assuntos sejam mantidos. Eu acho que o governo tem tido uma boa interlocução, o ministro Haddad tem hoje uma grande interlocução com o mercado financeiro, tem ouvido os bancos. Está aqui o nosso vizinho Daniel Vorcaro, do Banco Marcha, também, que já deve ter tido várias conversas com o ministro Haddad. Isso é muito importante, né? Que possa, não só São Paulo e até Brasília, mas que também os políticos de Brasília, os ministros, possam ir e ouvir também as nossas necessidades. Eu acho que é importante. Eu sempre fiz política desse jeito, fiquei 16 anos como deputado federal, 2 anos como ministro. Falando em relação bilateral, William, na missão do 5G eu visitei 20 países em 2 anos, então sempre tentando descobrir, entender o que era que cada país estava fazendo com telecomunicações. Está aqui o ministro Walton, o ministro Bruno Dantas, o ministro Vital, que viajamos aí na Europa e na Ásia, no meio da pandemia, onde nenhum voo poderia pousar, todos os países fechados, porque essa interlocução é muito importante. Então, eu quero dizer que é um prazer estar aqui dividindo o palco com pessoas tão importantes e nós estamos à disposição do Brasil. O BTG é um banco que tem um enorme apetite para investimento. Eu diria hoje que nós estamos com um apetite enorme com o Brasil, acreditamos no Brasil. Nós temos a cultura do partnership, 70% do banco pertence ao sócio, então mostra que todos estão, né, quando a gente tem uma aquisição nova, nós deslocamos um sócio nosso do banco para fazer parte da empresa, do conselho, então mostra que o BTG ele tem compromisso com o Brasil, com os investimentos fora também do país. Abílio, a minha questão a você é um pouco mais macro, e ela se refere a como cada um desses 2 governos dos quais nós estamos tratando enfrenta os seus desafios. O governo francês, aqui a nós, definiu alguns eixos de atuação. Você vê o governo brasileiro sendo capaz de tecer estratégias de crescimento? Bom, eu já tinha dado bom dia a todos. Eu participei de um outro painel, estava conversando com o Alexandre Bompard, e é um prazer estar aqui nesse painel, principalmente o ministro Lewandowski, que é sempre uma maravilha estar próximo para poder saber da sua sabedoria. E com a Miriam, me permite chamar minha amiga Miriam, trabalhamos juntos na Câmara de Gestão do governo Dilma e com os outros participantes desse painel. Olha, William, eu queria falar de cooperação entre Brasil e França, que eu queria falar um pouquinho de Brasil. Tá? O que nós podemos fazer, qual é o momento do Brasil, se você me permite. Eu queria falar principalmente para a Miriam. Olha, nós estamos vivendo um momento glorioso no Brasil.
A inflação está caindo, os juros também estão caindo, começa a descer. O desemprego está diminuindo. A economia começa a se recuperar. O trabalho que vocês estão fazendo, que o presidente Lula está fazendo, com os ministros, com o Rui, tá? Que trabalha com você na Câmara, na Casa Civil, tá? Com os outros ministros, ministro Haddad, ministro Simone. Está tudo certinho. Está tudo certinho. Está tudo bem para a gente crescer 3%. Agora, será que é isso que nós precisamos? O Brasil é um país que ele se atrasou na história. O Brasil é um país que sempre teve um potencial extraordinário, sempre foi um país do futuro. Está na hora desse futuro chegar. Eu acho que está tudo certinho, ministra Miriam, tudo certinho, tá? Mas eu acho que está faltando ambição. Aliás, eu não estou dizendo nada de novo que eu não tenha dito para o ministro Haddad, tá? Que eu não tenha dito, inclusive, para o presidente Lula. Está faltando ambição. Nós estamos correndo o risco de perder de novo, tá, oportunidade. Com todo esse conflito geopolítico, tá, que está acontecendo no mundo inteiro, tá, agora se agravando mais com a crise do Oriente Médio, tá, com Israel, com a Palestina, com o Hamas. Tá. Escuta, o dinheiro não vai desaparecer. É certo que os Estados Unidos estão pagando, os melhores empresas chegam a pagar 10% agora, em papéis fixos, tá, bancos pagando isso. Tudo bem, isso não dura muito. E o investidor quer mais. Nós somos extremamente atraentes. Extremamente atraentes. Nós vamos ter metas de crescer muito mais. No último ano do mandato do presidente Lula, em 2010, nós crescemos 7%, ministra. Mas 7%, a conjuntura era outra coisa. Escuta, a barra está alta, mas tudo bem, vamos saltar, eu acho que dá para saltar. Né? Eu acho que está faltando ambição, e falo isso para você, Miriam, tá? Assim, meu coração brasileiro, tá? E para você, que eu sei quanto que você se esforça por esse país, tá certo? Nós vamos buscar mais. Está tudo certinho, tudo arrumadinho, vai dar tudo certo para crescer 3% esse ano, 2,5% ano que vem. É isso que nós precisamos para diminuir a fome, para botar mais gente no trabalho, para tudo. Nós somos mais. E nós temos oportunidade. Então, ministra, vamos lá. Agora, conte sempre comigo. William, desculpa, eu não respondi exatamente a sua pergunta. Não, respondeu sim. Você está falando do papel das elites. As que estão aqui. Todos nós. Qualquer definição da palavra elite, somos todos nós aqui. Os do palco, os da plateia. Na França ou no Brasil. Miriam, está faltando ambição? Eu acho que não. O presidente é tão otimista quanto o Abílio, né? Ele coloca para toda a sua equipe desafios permanentes. É que eu acho que, às vezes, a memória da gente é curta, né? Eu dei o exemplo aqui. Em janeiro, a previsão era de crescer 0,78. É isso que os dados do Focus previam, tá certo? Nós já estamos com uma previsão de crescimento de 3 dentro do mesmo ano, 9 meses depois. Né? Se alguém lá em janeiro falasse, não, o Brasil vai crescer 3%, não, besteira, não vai. Né? E está acontecendo. Então, eu acho que nós estamos construindo essas condições. Né? E eu acho que, além dessa, quer dizer, dentro da Agenda Nacional de Desenvolvimento que a gente está prevendo, estão lançadas já as bases para a transição ecológica para uma economia de baixo carbono, que, como já foi falado aqui em outras mesas, não vou ficar me estendendo, estão dadas as condições de o Brasil andar mais rapidamente em direção a uma economia de baixo carbono. Então, eu acho que a gente tem oportunidade, sim, e eu acho que a gente precisa, eu gosto, e o presidente também, assim como o Abílio, é muito otimista, ele ficava falando o tempo inteiro, o Brasil vai crescer mais, o Brasil vai crescer mais. Está aí, já está crescendo mais, e eu acho que nós estamos colocando as bases para que isso aconteça. Não sei se para crescer 7,5%, mas para crescer mais do que os 3%. Mas se a gente começar a crescer 3%, já é uma boa situação para o nosso país. Miriam, aproveitando o que você acabou de dizer,
e ressaltando o fato de que nós temos várias gerações aqui nesse palco, que viram vários momentos históricos e que olham para frente com essa perspectiva dos momentos históricos que nós vimos. Isso está na frase do Abílio. Esse é o país do futuro, eu gostaria que esse futuro tivesse chegado já. Eu estou com 71, o Ricardo Lewandowski acabou de se aposentar com 75, o Abílio passou dos 80. A gente está meio cansado dessa frase, realmente, de país do futuro. A gente gostaria que o país realizasse. Agora eu vejo o Daniel e o Fábio muito mais novos do que nós e que eles vão pegar isso aí pela frente. Então a minha pergunta se refere ao seguinte: não há dúvida para nenhum de nós que se a gente cresceu, que a gente cresceu nos últimos 20 anos, nós vamos ficar presos à armadilha da renda média e a nossa distância para as economias mais avançadas continuará a mesma que tem sido mantida nos últimos 30 anos, infelizmente. Nosso per capita, comparado às economias mais desenvolvidas, continua tão atrasado quanto era 30 anos atrás. Alguma coisa a gente está fazendo errado. A pergunta do Abílio nesse sentido é: faltou ambição? A minha pergunta é a seguinte, trazendo para cá agora, e aproveitando a sua presença aqui no palco, Miriam. É a questão fiscal, Daniel e Fábio, que impede o Brasil de atingir as taxas de crescimento que todos aqui acham que são necessárias para a gente fugir da situação em que estamos, ter dado um salto, entrado na faixa de renda média e não conseguir sair dela? Daniel, quer começar? Bom, William, eu acho que eu concordo muito com a Miriam quando ela diz para a gente analisar o percurso, né? A gente tem poucos meses de governo. Então, a questão fiscal, ela está ideal? Acredito que não. Mas a mensagem que foi já passada pelo governo, desde o início do governo, acho que tranquilizou. Vamos lembrar, no final do ano passado, o início do ano, com a agenda, obviamente, que é a mais importante, social, desse novo governo, que haviam especulações externas, internas, da responsabilidade fiscal do governo, do que aconteceria, e havia um alvoroço nesse sentido no início do ano, obviamente porque a questão social ficou, de certo modo, relegada nos últimos anos e o presidente Lula e a equipe deu um foco total em cima disso. Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita, como o Fábio bem disse, tem as reformas que a gente precisa continuar nessa agenda, que a gente tem representantes do Congresso. Não estamos com a questão fiscal no modo ideal, mas eu acho que o principal o governo atual conseguiu fazer, que é dar tranquilidade. Você acha que o governo devia manter ou não a meta de déficit para o ano que vem? Essa é dura, hein? Com a ministra aqui do lado. Claro, eu estou aproveitando fazendo a pergunta para ela através de você. Vou deixar ela responder essa. Fábio, você não vai escapar dessa, não. Miriam. Então, vou responder a primeira. Então, eu acho, William, que o governo, nós primeiro temos que aprender com os nossos erros, né? Acho que todo governo tem erros e acertos, e eu acho que o Brasil vem amadurecendo muito. E o governo, o país, nada mais que a nossa casa. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, uma hora vai quebrar e a gente vai ficar sem ter o que comer. Então, eu acho que o governo tem as pautas prioritárias, tem uma pauta de olho no social, que é muito importante, relevante, mas não podemos deixar de olhar sempre para o nosso fiscal. Aqui, o nosso vizinho, a nossa vizinha Argentina, se a gente projetar para os próximos 12 meses, estamos tendo aí uma inflação de 300%. Então, mostra aí o que... E a Argentina tem tudo que o Brasil tem, né? Então, nós temos que ter esse amadurecimento. Muitas vezes, nós votamos no Congresso algumas pautas que têm a ver com a nossa ideologia, a ideologia dos partidos, muitas vezes as cobranças partidárias. E a gente tem que se desprender disso e que a gente possa votar olhando para o Brasil. O Brasil crescendo, como o Abílio bem falou, 3%, é isso que a gente quer? Não, a gente quer mais. Então, a gente tem que se unir numa pauta em comum, que é a pauta do crescimento. A gente tem que sempre olhar a inflação. Eu vi que o Roberto Campos foi muito atacado nos últimos meses e nós vimos que a primeira redução de juros foi 5-4 lá dentro, né, a votação dos diretores. Então, mostra que... E ele com voto decisivo. Então, não era
somente uma posição pessoal do presidente do Banco Central. Hoje o Banco Central é independente, tem que ter o convencimento lá dentro. Então, acredito hoje que nós temos um Congresso amadurecido. O presidente Lula está aí no seu 3º mandato, então sabe se relacionar com o Congresso. Agora, muitas vezes tem umas pautas partidárias que atrapalham muito o impacto do nosso crescimento. Então, acredito que isso é o principal fator, William. Nós temos que focar no Brasil, temos que, como eu falei, não podemos deixar os legados que nós construímos no passado, que a gente possa retroceder. E por que isso não ocorreu? Porque houve diálogo. O ministro Haddad ouviu, né, ouviu o mercado e viu que não poderia retroceder, e dentro das conversas ministeriais, o presidente Lula também acatou que não iria mais olhar no passado nas pautas econômicas. Então, acho que é isso. Nós temos que ter esse amadurecimento e olhar para o Brasil sem que a gente possa voltar a apenas projetos ideológicos de partido. Eu falo isso dos dois lados. Então, acredito que esse amadurecimento é o mais importante. Miriam, você tem uma larga experiência política, larga, e eu digo isso como um elogio. Dá a você uma capacidade de visão do desenvolvimento dos acontecimentos que, por exemplo, gente como eu que está fora, talvez nem tenha. O que o Fábio acabou de levantar é muito relevante. Ele está estabelecendo a relação entre propostas político-partidárias e a realidade da economia. No caso, por exemplo, do ministro Haddad, muitas vezes ele é mais criticado dentro do partido, que hoje é o partido do presidente da República, do que pelos agentes de mercado, como nós vimos aqui. Os elogios feitos pelo Abílio, o empresário, nós vimos 2 representantes do setor financeiro tecendo elogios ao ministro. O ministro está numa situação, digamos, diplomaticamente falando, complexa. Ele precisa falar para um público interno, um público do partido do governo, e ele precisa falar para um público externo, que é o agente econômico, que se não tiver confiança no que o governo faz, nós temos uma dificuldade muito grande. Essa questão hoje se fecha na questão do déficit, Miriam. Qual é a sua posição? Eu não sou da equipe econômica, portanto, não vou me manifestar sobre esse tema. Não acho adequado, não sendo da equipe econômica. Mas eu creio também que eu acho que tem um elemento que é importante ser explicitado aqui. O povo brasileiro elegeu um projeto para o Brasil, que é o projeto apresentado pelo presidente Lula para a sociedade brasileira, em que o social tem um aspecto fundamental. A questão da transição ecológica para uma economia de baixo carbono também. Essas coisas custam dinheiro. E, ao mesmo tempo, se formos olhar a história, o presidente Lula foi o que mais garantiu a responsabilidade fiscal. Então, eu acho que essas coisas vão ter que se compor, né? Eu acho que essa é a orientação do presidente Lula, né? De que a gente componha essas várias facetas. Foi essa a proposta que foi apresentada à sociedade brasileira e foi ela que venceu as eleições do ano passado. Então, nós temos compromisso com essas propostas que foram apresentadas à sociedade brasileira. O Fábio está me pedindo a palavra. Não, eu concordo com o que a ministra acabou de falar, até porque o presidente eleito ele tem total condições, né, e o apoio que obteve na eleição para colocar suas pautas. Mas também vale ressaltar um ponto que é relevante, que temos também um Congresso eleito. O Congresso eleito senadores e deputados que também representam a população e têm direito a votar as pautas que ele considera. No governo anterior tinha a sua pauta, que foi eleita democraticamente, mas que muitos projetos não foram aprovados por causa do que o Congresso pensava diferente. Então, é só colocar também que, além do Executivo, temos um Congresso que tem que ter essa harmonização. Está faltando aqui falar do Judiciário, Ricardo Lewandowski. Agora, na sua nova posição livre, leve e solto, a gente pode colocar questões que eu sei que você, como integrante da Corte, nunca poderia responder. O STF extrapolou? Bom, eu vou me valer das palavras do ministro Barroso. Nós temos uma Constituição que é analítica e não é sintética.
ela regula praticamente todos os detalhes da vida social e privada em nosso país, até o descanso semanal remunerado e a hora extra. Então é natural que tudo venha para o Supremo Tribunal Federal. Tudo pode ser discutido. Qualquer relação comercial, empresarial, privada, pode um dia, desde que utilizados mecanismos adequados, pode ser discutida no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nós temos um sistema de freios e contrapesos bastante engenhoso, bastante funcional, que foi criado pela nossa Constituição Cidadã de 1988, que é um grande marco regulatório, não canso de dizer isso. Quer dizer, essa Constituição permitiu que nós enfrentássemos várias crises políticas, como os 2 impeachment do presidente Collor, da presidente Dilma, esse último ataque às instituições, a invasão dos prédios, da sede dos 3 poderes, de 8 de janeiro, crises econômicas, como a crise mundial de 2008, do subprime, a crise da pandemia, com o aumento do preço das commodities e do petróleo. Nós temos instituições sólidas e também um sistema de checks and balances muito eficientes. Eu acho que há momentos na história em que alguns poderes eventualmente extrapolam certos limites, ora o executivo, ora o legislativo, e talvez neste momento, no momento de vácuo de poder, quando se viu uma paralisia dos demais poderes, como, por exemplo, na pandemia, em que o Poder Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal, teve que dar um passo além, quase que formulando políticas públicas do ponto de vista sanitário. Então é um momento episódico. Você me permite uma observação bem humorada? Sim. Da gíria jornalística a respeito do seu papel na pandemia, você ficou conhecido como ministro da Saúde do B. Tá bom, obrigado. Não era para cortar sua palavra, não. Então, eu estou confiante de que, num certo momento, dentro dos marcos constitucionais, os poderes se reequilibrarão. É um momento histórico, pontual, em que o Supremo Tribunal Federal, eventualmente, ocupa determinados espaços, que são de outros poderes, mas eu acho que, como num sistema de vasos comunicantes, a normalidade brevemente será restaurada. Miriam, a última palavra é sua. Quando a gente considera, por último, quando a gente considera os desafios que a gente viu por parte do governo francês, e você aqui, representante do governo brasileiro, de mobilizar o crescimento em torno dessas metas que o Abílio Diniz emocionalmente até reiterou, se a gente não pensar grande, nós não vamos ser grandes. A relação entre os poderes, você vê ela como já estabilizada? Eu concordo com o ministro Lewandowski. Eu acho que ainda não voltou para o equilíbrio estabelecido na Constituição. Mas eu acho que é questão de tempo, eu acho que já foram dados passos importantes nessa direção, e mais um pouquinho, eu concordo com o Lewandowski, que os vasos comunicantes garantirão o mesmo nível para todos os poderes. Pessoal, em nome dos participantes, meu muito obrigado à atenção de vocês. Nelva Caro, Miriam Belchior, Ricardo Lewandowski, Fábio Faria, Abílio Diniz e William Vac, muito obrigada por fecharem com chave de ouro esse nosso primeiro grande dia do Fórum Esfera Internacional.